Na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões de função no Enem, tá bom? Então, algumas questões que já apareceram em provas de Enem, tá bom? E que a gente vai resolver aqui para vocês, mostrando, obviamente, aqui o que mais é cobrado no Enem, no que diz respeito ao estudo de funções, tá bom? E aí, vale lembrar que quando a gente estuda funções aí para Enem, a gente deve dar uma atenção especial às funções do primeiro e do segundo grau, tá bom? A função logarítmica e a função exponencial, tá? Isso não quer dizer que as outras funções não sejam assunto de prova do Enem, tá? Mas que você vai precisar ter uma atenção especial nessas questões aí de funções do primeiro grau, funções do segundo grau, tá certo? Função logarítmica e função exponencial, tá certo? Eu selecionei algumas questões para hoje, e aí a gente vai resolvendo, vai comentando, e à medida que forem surgindo as dúvidas, tá bom? Vocês podem fazer as perguntas aí no chat, tranquilo? Beleza? Então vamos nessa. Vou colocar aqui os slides para vocês, as telas para vocês, tá? Hoje só resolução de questões, tá bom? Caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais da parte teórica, eu recomendo o meu canal no YouTube, tá? No meu canal do YouTube tem várias aulas de funções, tá? Tanto função do primeiro grau, função do segundo grau, com a teoria, tá? Então, se você ainda não é inscrito, vai lá, se inscreve, assiste essas aulas, tá? Lá na playlist de ensino médio, tá bom? E bons estudos, tranquilo? Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa primeira questão de hoje, tá? Eu tirei exatamente questões da prova do Enem. Todas essas questões que eu selecionei para hoje já apareceram em provas do Enem, tá bom? Então, se você já vem estudando aí há algum tempo, provavelmente essas questões aí não são novidades, tá? Mas eu quis mostrar justamente isso, tá? Como é que eles vêm cobrando funções na minha prova de Enem, tranquilo? Então, ó, começou por essa questão 1 aqui, ó. Diz assim, ó. Na cidade de João e Maria, haverá shows em uma boate. Pensando em todos, a boate propôs pacotes para os que os fregueses escolhessem o que seria melhor para si. E aí ele ofereceu aqui 3 pacotes, tá bom? Pacote 1, que é uma taxa de R$40 por show, tá bom? Pacote 2, uma taxa de R$80 mais R$10 por show. E o pacote 3, uma taxa de R$60 para 4 shows e mais R$15 para cada show a mais desses 4, né? Ele diz mais aqui, ó. Ele diz que João assistirá a 7 shows e Maria a 4. Ele quer saber quais são as melhores opções para João e Maria, respectivamente. Ou seja, para o João, que vai assistir 7 shows, qual desses 3 pacotes é o melhor? E para Maria, que vai assistir a 4 shows, qual desses 3 pacotes é o melhor para ela? O melhor para ela, o melhor para eles, são as opções mais econômicas, tá? As opções onde eles vão gastar menos dinheiro, tá? Então, eu vou avaliar pacote por pacote e para o João e para a Maria, tá bom? Então, vou analisar. Como é que ficaria esse pacote 1 para o João? Como é que ficaria para a Maria? Mesma coisa com o pacote 2 e o pacote 3. E aí, depois eu vejo em qual deles cada um pagaria menos. E aí, eu chego a uma dessas 5 opções aqui. Tranquilo? Então, vamos lá.
Nosso pacote 1, ele vai cobrar R$ 40 por show. Lembrando que o João vai assistir 7 shows e a Maria vai assistir 4 shows, tá bom? Então, o pacote 1, ele está dizendo aqui no enunciado que cobra R$ 40 para cada show. Então, se ele cobra R$ 40 para cada show e o João vai assistir 7 shows, ele vai pagar 7 vezes R$ 40, não é isso? R$ 40 para cada show, vezes 7 shows, ele vai pagar aí R$ 280 se ele optar pelo pacote 1, tá? Já a Maria, que só vai assistir 4 shows e vai pagar nesse pacote 1 R$ 40 por show, ela pagaria, então, ela gastaria, então, 40 vezes 4, R$ 160, certo? Então, se eles optarem pelo pacote 1, o João, que vai assistir 7 shows, paga 7 vezes 40, R$ 280, e a Maria, que vai assistir 4 shows, paga, ou gastaria, né, 4 vezes R$ 40, R$ 160, né? Então, João, 7 shows a R$ 40 cada um, R$ 280. Maria, 4 shows a R$ 40 cada um, R$ 160. Tranquilo? Bom, vou agora analisar o pacote 2. E o pacote 2 dizia o seguinte, que eles pagam R$ 80 mais R$ 10 por cada show, tá bom? Ele já paga R$ 80 fixo e mais R$ 10 a cada show que eles assistirem, tá bom? Dessa maneira, para o João, ele pagaria o quê? R$ 80 mais 7 vezes R$ 10. R$ 10 para cada um dos 7 shows que ele vai assistir, mais esses R$ 80, tá bom? Ele paga R$ 80 mais R$ 10 para cada um dos 7 shows que ele vai assistir, tá bom? Aqui eu multiplico, tá? 7 vezes 10 dá 70, e 70 mais 80, R$ 150, tá? Então, se o João optar pelo pacote 2, veja que já deu uma reduzida aqui no gasto dele, tá? Ele vai para R$ 150, tranquilo? Vamos ver o que vai acontecer com a Maria, tá? A Maria, que vai assistir 4 shows, ela vai gastar, então, R$ 80 mais 4 vezes 10, né? Porque não é R$ 80 mais R$ 10 para cada show. Se ela vai assistir 4 shows, ela vai gastar R$ 80 mais 10 vezes 4, mais 4 vezes 10, tá? E aí, ó, 4 vezes 10, 40, mais 80, R$ 120, tá? Vejam que esse pacote 2, para ambos, em relação ao pacote 1, já está mais vantajoso, tá? Ó, veja que tanto o João como a Maria, eles gastam menos no pacote 2 do que no pacote 1. Então, se fossem só esses 2 pacotes, o pacote 2 seria o melhor para ambos, tá? Só que a gente não deve esquecer que há o pacote 3 também, onde no pacote 3, ele fala assim, ó, você vai pagar R$ 60 para 4 shows e R$ 15 por cada show que passar desses 4. O João vai pagar R$ 60 pelos 4 primeiros shows e vai pagar R$ 15 pelos 3 shows que passaram, né? Porque de 4 para 7 passam 3, tá? Ó, 3 de 15 e mais os R$ 60, dá R$ 105. E a Maria só paga os R$ 60, tá? Porque, ó, como ela vai assistir 4 shows, ela não paga esses R$ 15 por show a mais, tá? Ela não paga isso aqui, ó. 0 vezes 15 dá 0, mais 60 dá 60. Tranquilo? Alguma dúvida aí, gente? Ficou alguma dúvida aí? Então, veja.
Note que nesse pacote 3, ele está pagando ainda menos do que no pacote 2 e no pacote 1. Tá? Então, no caso aqui, para o João, a melhor opção é mesmo o pacote 3. Porque ó, é onde ele vai gastar menos. Né? No pacote 1, ele vai gastar R$280. No 2, R$150. E nesse 3 aqui, ó, ele só gasta R$105. Então, é onde ele gasta menos. É a melhor opção para ele. E para a Maria também, a melhor opção é o pacote 3, porque também é onde ela vai gastar menos. Tá? Ó. No 1, ela está gastando R$160. No 2, ela está gastando R$120. E no 3, ó, ela está gastando apenas R$60. Ou seja, tanto para o João como para a Maria, a melhor opção é o pacote 3. Então, vai ser 3 para o João e 3 para a Maria. Você vai marcar lá a opção 3 e 3, que está justamente na alternativa E, tá bom? A alternativa E, onde diz que a melhor opção para o João é o pacote 3 e para a Maria também a melhor opção é o pacote 3, tá certo? Beleza aí, gente? Tranquilidade? Bora mais? Questão 2. Questão 2 diz assim, ó. Olha que interessante. Olha como é só leitura. Spoiler. Não vou precisar fazer cálculo nessa questão. Não vou precisar fazer cálculo. Tá? Olha o que ele diz aqui, ó. Muitas vezes, o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Tá? Se uma pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode melhor ser representada pelo gráfico. E aí, veja o seguinte, você tem aqui, ó, algumas funções, tá bom? Todas essas aqui são gráficos de funções, tá bom? Você tem o tempo aqui na horizontal e a quantidade da substância na vertical. Lembra que a função, ela é uma relação de dependência, tá certo? A variável ou a grandeza que depende é sempre o y. E a que não depende é sempre o x. E tem uma diquinha que eu sempre dou para vocês, tá? Tudo que é relacionado com o tempo sempre vai depender do tempo, tá bom? O tempo nunca depende de ninguém. O tempo sempre é independente, tá? Então, quando eu tenho alguma função que relaciona alguma coisa com o tempo sempre vai ficar com uma variável independente, ou seja, ela vai ficar sempre no eixo horizontal, no eixo x, tá bom? Então, tempo sempre é independente. O tempo sempre vai aparecer no eixo x. Perfeito? Beleza. Então, olha só, o próprio enunciado ele vai dar as pistas que você precisa para dar a tua resposta, para chegar à tua resposta. Porque, ó, olha o que ele diz aqui, ó. Muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo, ó, para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Então, vamos tentar entender isso. Eu tenho uma certa quantidade daquela substância do meu corpo, eu vou tomar o remédio, eu vou aumentar essa quantidade da substância durante algum tempo, durante o efeito desse remédio, desse medicamento, e depois eu vou reduzir isso até o valor que eu tinha antes, ao valor que ele chama de normal, tá
bom? Então, eu devo pensar que eu vou ter já uma certa quantidade dessa substância no meu corpo. Tomando o remédio, eu vou aumentar essa quantidade, que ao longo do tempo vai reduzindo até voltar àquele valor inicial, aquele valor chamado de normal, tá bom? Então, vamos dar uma analisada aqui nessa letra A. Ó, eu já tenho uma quantidade A, tomei o remédio, aumentou, depois de um tempo foi reduzindo, só que não voltou ao normal, não voltou àquela quantidade que eu tinha antes. Veja que essa quantidade aqui, ó, do depois, ela é maior do que a quantidade do antes. Então, deveria ter aumentado, diminuído e voltado ao mesmo valor que eu tinha antes, tá? Ó. Depois do efeito do remédio passar, essa quantidade deve voltar ao valor normal, ou seja, ao valor que você tinha antes. Então, aqui, ó, até poderia ser a resposta se depois aqui do efeito do remédio, esse valor ficasse igual a esse, coisa que não está ocorrendo. Esse valor aqui, ó, com certeza é maior do que esse primeiro, tá? Então, ela aumentou, diminuiu, mas não voltou ao normal, ou seja, depois de tomar o remédio, a quantidade daquela substância ficou superior à que eu tinha antes. Então, ela não voltou ao normal, não voltou ao valor que eu tinha inicialmente. Por isso, não é a letra A, tá bom? Letra B, então, você já descreveu o motivo, ó. Tinha uma quantidade no organismo antes, tomou o remédio, subiu e permaneceu nesse valor mais alto. Não pode. Por quê? Porque ele disse que depois que alcançar o objetivo do remédio, essa quantidade vai reduzir até voltar ao normal, até voltar ao valor que você tinha antes. Então, descarta-se a letra B também, tá? Letra C, poderia ser ela? Muita gente marcaria essa letra C, só que não é ela. Por quê? Ó? Porque veja que a quantidade inicial é zero. Ó. Ela vem, sobe, desce e volta ao valor inicial. Só que lembra que o objetivo do remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo. Veja que a quantidade dessa substância antes e depois, ela é zero. Então, eu não tinha essa substância no corpo do indivíduo. Ela foi inserida ao corpo do indivíduo pela presença do medicamento. Então, apesar disso, em parte, ser condizente com o que diz o problema, falha no ponto de que essa quantidade dessa substância, ela já existe no corpo, ou seja, ela tem uma quantidade inicial maior do que zero, tá bom? E aqui a quantidade inicial, ela é zero, tá? Por isso que a gente não pode pensar na letra C, tá bom? Também não pode pensar na letra E, por quê? Porque apesar do valor antes e depois ser o mesmo, quando você tomou o medicamento, ao invés de aumentar a quantidade da substância, foi diminuir, ó. Então, diminuiu a quantidade da substância por um tempo para depois voltar ao normal, tá? Não é isso que ele quer. Ele não quer, durante o efeito do medicamento, que a quantidade diminua. Ele quer justamente que ela aumente, que ela cresça. Ou seja, você vai chegar à conclusão que a tua resposta correta está aqui, ó, na letra D, porque você tem uma quantidade inicial já existente. Olha o que o problema disse. Toma o medicamento, essa quantidade aumenta e depois de algum tempo alcança-se o objetivo desse medicamento, a quantidade reduz até o valor normal, ou seja, até o mesmo valor do que eu tinha antes de tomar esse medicamento. Perfeito? Então, por isso mesmo, a nossa resposta correta está aqui na alternativa D de dado, tá bom? Entendido aí, gente? Será que ficou alguma dúvida?
É claro que quando a gente não lê direitinho o problema, não analisa os detalhes do problema, a gente pode ser induzido à marcação da letra C, tá? Por isso que eu peço que você tome muito cuidado na hora da leitura para não cair nessas armadilhas, tá? Possivelmente, o elaborador da questão colocou esse item C para pegar algum desatento, algum desprevenido, tá? Alguém que não tem o hábito de ler direitinho o enunciado do problema, que acredito não seja o caso de vocês, tá bom? Ficou entendido isso aí, gente? Será que ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, perguntem, tá? Se alguma coisa não ficou entendida, eu posso esclarecer novamente, sem problema nenhum. Ok? Tranquilo, então? Sem perguntas? Sem dúvidas? Tá, beleza, então. Tranquilo. Vamos mais uma, então. Questão 3. Ah, essa questão 3 é boa, eu gosto dela. Diz assim, ó. Paulo emprestou 5 mil reais a um amigo a uma taxa de juros simples, ó, juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e M de X o montante a ser devolvido para Paulo no final de uma certa quantidade de meses, tá? Uma quantidade de T meses aqui, ou X meses, sei lá, tá? Nessas condições, qual é a representação gráfica correta para M de X? Então, vamos pensar assim, ó, é um empréstimo de 5 mil reais a juros simples com um percentual de 3% ao mês, tá? Como é que eu vou marcar aqui? Como é que eu vou saber qual é a opção correta, tá? Vou pedir que você preste muita atenção nas definições, tá? Nas definições do que vem a ser juros simples e juro composto, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou relembrar vocês o que é juros simples, o que é juros compostos, para que vocês possam entender o porquê da resposta que a gente vai alcançar, beleza? Nós temos dois regimes de juros, basicamente, tá? O regime de juros simples e o regime de juros compostos, tá? O que eu vou precisar saber do regime de juros simples, tá? O regime de juros simples tem uma taxa de juros, tem um percentual de juros que é aplicado sempre sobre o capital, sempre sobre o capital. Ô Wagner, e o que é capital? Capital é aquele valor inicial, no caso aqui do problema, aqueles 5 mil reais que o Paulo emprestou, tá bom? Então, no caso aqui, vamos pensar o nosso capital como 5 mil reais e vamos pensar a nossa taxa de juros como 3% ao mês, tá bom? No juros simples, o que vai acontecer? A cada mês eu vou pegar aqueles 3% e vou aplicar em cima dos 5 mil reais, tá? Eu vou aplicar sempre os 3%, que é a taxa de juros, em cima dos 5 mil reais, tá? Então, passou o primeiro mês, 3% em cima de 5 mil. Passou o segundo mês, 3% em cima de 5 mil. E aí ele vai calculando os juros dessa forma, certo? Com isso, o que você vai perceber? Que a cada mês, o acréscimo na dívida, ele vai ser sempre o mesmo. Ou seja, o valor que eu vou acrescentar ao montante, a dívida acumulada, vai ser sempre o mesmo. E aí, a cada mês, eu vou sempre acrescentar o mesmo valor. Essa dívida, ela vai aumentar proporcionalmente em relação ao tempo. E aí eu venho te dizendo nas aulas de teoria, toda vez que eu tenho alguma coisa proporcional, eu tenho uma função linear, ou seja, eu tenho uma função do primeiro grau, tá certo? Ó, então, a característica do juros simples é exatamente esse acréscimo do valor da dívida sempre de maneira proporcional.
bom? Então, você vai aumentando a tua dívida ao longo do tempo proporcionalmente, tá? Tem, inclusive, essa formulazinha que vocês costumam muito utilizar, né? O juro é o capital vezes a taxa vezes o tempo, tranquilo? E aí a gente poderia, em cima disso, mostrar para vocês como é que seria o gráfico, tá? Deu uma travada aqui, pera aí. Isso, voltou. Entrou aqui alguma coisa do YouTube e travou a minha tela. Acho que voltou. Alguma notificação aí do YouTube que entra, precisa até ver essa questão dessas notificações. De vez em quando elas estão entrando aí e elas travam a minha tela. Bom, mas como eu estava falando, essa dívida ela vai crescer ao longo do tempo de maneira proporcional, ou seja, segundo uma função linear, segundo uma função do primeiro grau, tá? Então, aqui é um exemplo. Você vai partir do teu capital, que aqui ele falou de 100, tá bom? Mas lá no problema é 5 mil. E a partir desse valor, ó, ele vai crescendo proporcionalmente, ou seja, ele vai crescendo linearmente ao longo do tempo, tá? Então, quando é juros simples, crescimento do meu montante, ele é linear, ou seja, ele é dado por meio de uma linha reta, de uma função do primeiro grau, tá bom? Isso já mataria o problema. Só de saber isso, a gente já mataria o problema, tá? Só que como a intenção da gente aqui não é só resolver o problema, é também fazer um comentário, tá? E eu ainda vou falar de juros compostos. E aí eu vou mostrar para você a diferença entre o juros simples e o juro composto, tá? Então, lá no juros simples, você viu o quê? Que a tua taxa de juros é aplicada sempre em cima do capital, que é um valor inicial, que é um valor fixo. Enquanto que nos juros compostos, essa mesma taxa de juros ela é aplicada sobre o montante, ou seja, um valor que vai ficando cada vez maior à medida que o tempo passa, tá? E aí, se eu vou aplicando uma taxa de juros sobre um valor que vai ficando cada vez maior, concorda que os rendimentos também vão ficando também maiores? Eles vão ficando cada vez maiores? E aí, o crescimento da minha função, ele vai ser cada vez mais acelerado. Ou seja, você vai ter aqui o que a gente chama de uma função exponencial, tá bom? Até porque, se você for pensar na formulazinha que calcula os juros compostos, que essa daqui é famosa, ó, a relação entre o montante e o tempo, ela é de uma função exponencial. Por quê? Porque a variável tempo está no expoente de uma potência, tá? E aí o gráfico dessa função exponencial, sem entrar em muito detalhe de função exponencial, ele seria mais ou menos isso aqui, ó, tá? Você vai ter um crescimento num ritmo cada vez mais acelerado. À medida que o tempo passa, esse crescimento da dívida ele vai ficando cada vez mais intenso, ou seja, a inclinação ela vai ficando cada vez mais alta. Essa função ela vai ficando cada vez mais íngreme, tá bom? E aí você tem uma diferença básica entre o gráfico característico de um regime de juros simples, que é uma reta, para o gráfico de uma função exponencial, que é uma curva, né, exponencial. O regime de juros compostos, né, perdão, né, regime de juros compostos, que é uma curva exponencial, que é uma função exponencial, tá bom? Então, juros simples, linha reta, o gráfico característico. Juros compostos, uma curva exponencial, tá bom? Precisa lembrar disso.
Juros simples, crescimento proporcional, linear, linha reta. Juros compostos, crescimento exponencial. Então, ó, a curva é exponencial também, a curva é de uma função exponencial, tá? Isso já vai fazer a gente matar o problema, porque, ó, nós vamos começar de um valor 5.000, tá? Ó, pode ver que todos os gráficos começam de 5.000, com exceção da letra E, tá bom? Então, a letra E você já descarta, tá bom? Essa letra E você já descarta, porque o valor inicial é 5.000. Sempre vai começar dos 5.000. E o crescimento, ele é linear, tá certo? Então, ó, aqui você não tem um crescimento linear no tempo todo, ó. É como se o Paulo tivesse te dado uma carência, um período sem cobrar juros. A partir desse tempo que ele começasse a cobrar os juros, não é o que diz o problema. Aqui, ele está cobrando juros até um certo momento, depois ele para de cobrar, também não é o que diz o problema. E aqui, ó, ele durante o empréstimo resolve mudar a taxa de juros. Ó, você tem uma inclinação, e aí você passa a ter uma inclinação maior, tá certo? É como se de repente, ao longo do tempo, ele falasse assim, ó, eu não quero mais 3% ao mês, a partir de agora vai ser 5% ao mês, tá? Então, ele começaria com uma taxa e depois de algum tempo ele aumentaria essa taxa para que a reta ficasse cada vez mais inclinada, que também não é o que o meu problema fala. Então, com isso, se eu tenho um valor inicial de 5.000, uma taxa de juros simples fixa, então você vai ter uma reta inclinada com inclinação única, tá? Ó, vai ter aqui uma função linear, que é justamente o que você está vendo aqui na opção da alternativa A, tá bom? Então aí você já mata o problema só de conhecer teoricamente juros simples e juros compostos, tá? Eu nem precisava saber as fórmulas e tudo mais, tá? Era só entender que se eu tenho juros simples, o gráfico característico vai ser uma reta inclinada para cima, sem mudança de inclinação, como foi aqui na letra D. E caso fosse um regime de juros compostos, ao invés de simples, a curva seria uma curva exponencial, tá bom? Ela teria um formato exponencial. Perfeito? Alguma dúvida nisso aí? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Então, vê que aí é uma questão onde eu preciso saber um pouquinho de funções, eu preciso lembrar lá do meu ensino fundamental, quando eu estudei juros simples e juros compostos. Tá legal? Lógico. Trazendo, linkando essa informação com a ideia de função, tá bom? Até porque ele está associando aqui o montante com o tempo, tá? Então, o montante, ele depende do tempo. O tempo está na horizontal e o montante, que é dependente do tempo, está na vertical. Toda função vai ser assim, tá? Duas coisas relacionadas, onde uma depende da outra. Quem depende é Y, está na vertical. Quem não depende é X, está na horizontal, certo? Beleza? Questão 3, então, resolvida, tá? Vamos para a questão 4? Parecida com a terceira, né? Parecida com a terceira. Só que aqui a gente vai precisar pensar um pouquinho em alguns cálculos, certo? Vamos lá, então, ó. Diz assim, uma empresa produz jogos pedagógicos para computadores com custos fixos de R$1.000 e custos variáveis de R$100 por unidade de jogo produzida. Desse modo, o custo total para X jogos produzidos é dado por C de X igual a 1 mais 0,1x em unidades de R$1.000, tá bom? Então, veja que ele falou um monte de coisa aqui, só que ele já deu para você a função custo prontinha. Não precisa se preocupar com o texto. Precisa se preocupar só com essa função custo que já está prontinha. Tá bom? Vamos mais. A gerência da empresa determina que o preço de venda de cada produto
ou de cada unidade de produto, né, seja R$ 700. Com isso, a receita bruta para X jogos produzidos é R de X igual a 0,7x, também em unidades de R$ 1.000. O lucro líquido obtido pela venda das X unidades de jogos é calculado pela diferença entre a receita bruta, que está aqui, e os custos totais, que estão aqui, certo? Ele quer saber o gráfico que modela corretamente o lucro líquido dessa empresa quando são produzidos X jogos, tá bom? Então, um desses gráficos aqui vai me dar corretamente o meu lucro, tá certo? E o meu lucro vai estar em unidades aí de R$ 1.000, ou seja, eu vou utilizar essas duas funções aqui que o próprio enunciado me forneceu, tá? E eu vou também observar que ele já me diz como é que eu vou calcular o lucro, tá? Ele diz que o lucro é a diferença entre a receita e o custo, ou seja, vai ser a receita menos o custo, tá bom? Então, o próprio problema já me diz quais as informações que eu tenho, já está tudo prontinho, não precisa arrumar nada, e ele já me indica o que eu vou precisar fazer com essas informações, tá? Ó, eu vou precisar calcular o lucro, e o lucro é a receita menos o custo. É o que eu recebo menos o que eu gasto. Perfeito? Vamos lá. Então, entendido isso, bora ver aqui, ó. Vamos calcular o nosso custo em função desses jogos, tá bom? Beleza? Vamos lá. O custo, ele foi dado. É C de X, que é 1 mais 0,1x, tá? Isso aí foi dado no problema. Ele me dá também a receita bruta. A receita bruta, que é 0,7x, tá bom? Beleza. E ele fala do lucro. O lucro vai ser o quê? O lucro vai ser a receita menos o custo. Eu vou chamar esse lucro de LX, tá bom? Ó, se o custo é CX e a receita é RX, o meu lucro eu vou chamar de LX, tá bom? E esse LX vai ser justamente a minha receita menos o meu custo. Ou seja, ela vai ser 0,7x menos isso aqui tudinho, ó. Tá bom? 0,7x menos isso aqui tudinho, tá? Vou fazer aqui aquele joguinho de sinais, ó. Menos mais dá menos, menos mais dá menos. Então, quando sair dos parênteses aqui, vai ficar menos 1 e menos 0,1x, perfeito? Ó, então, meu lucro x vai ser 0,7x menos 1 e menos 0,1x, certo? Beleza. Ó, 0,7 menos 0,1 dá 0,6. Então, vou ter 0,6x menos 1. É isso, ó. 0,7x menos 0,1x é 0,6x menos 1. Lembrando um pouquinho de função do primeiro grau. Esse 0,6, né, que é o valor que vem junto de x, é a inclinação da reta. Como ele é positivo, reta inclinada para cima, tá bom? Então, esse 0,6 é a inclinação da reta. Como é um valor positivo, a reta está inclinada para cima. E esse valor que vem sozinho é justamente onde a minha reta vai cortar o eixo Y. Ou seja, ela vai cortar o eixo Y no menos 1, tá bom? E vai estar inclinada para cima. Então, aonde eu tiver uma função com a reta inclinada para cima, por que reta? É uma função do primeiro grau, tá bom? A característica de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Então, eu vou ter uma reta com inclinação positiva, ou seja, inclinada para cima, e cortando o eixo Y justamente nesse valor que vem sozinho aqui, ó, que a gente chama de coeficiente linear. Ela vai cortar o eixo Y, vai cortar o eixo vertical no menos 1. Aonde eu tiver
essas condições, eu vou ter a resposta do meu problema. Então, lembrando, é uma função linear, por quê? Porque é do primeiro grau. A reta está inclinada para cima e ela intercepta o eixo y no menos 1. Beleza? Só para você não esquecer desses detalhes, tá? Anotou isso aí tudo direitinho? Vamos agora para a nossa resposta, que vai ser o item que atende essas condições. Tá? A gente pode ver rapidamente que a resposta está aqui, ó, na letra B. Intercepta o eixo y em menos 1, ó. Aqui não é porque intercepta em 1, aqui não é porque intercepta em 1, aqui também não, porque intercepta em 1, e aqui interceptou em 0. E a reta inclinada para cima, ó. Interceptou o eixo y em menos 1, reta inclinada para cima. Ou seja, a única que contém essas características está na alternativa B. Essa é a nossa resposta. Beleza? Alguma pergunta que vocês queiram fazer aí, gente? Alguma dúvida que rolou? Ou tá suave? Me digam aí. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguma dúvida. E se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Vê aí. Tranquilo? Então tá. Beleza. Vamos mais uma aqui, ó. Questão 5. Questão 5 aqui, o enunciado já assusta um pouquinho mais, né? Olha o que ele diz na questão 5. Ela assusta, mas não quer dizer com isso que ela seja uma questão difícil, tá? A gente precisa ler direitinho o enunciado para ver o que precisa ser ajustado aí para a gente chegar numa dessas 5 respostas, tá bom? Diz assim, ó. A empresa SWK produz um determinado produto X, cujo custo de fabricação é dado por uma equação de uma reta crescente com inclinação 2 e de variável X. Se não tivermos nenhum produto produzido, a despesa fixa é R$ 7,00. E a função venda é dada por menos 2x ao quadrado mais 229,76x menos 441,84. Tendo em vista uma crise financeira, a empresa fez algumas demissões. Com isso, caiu em 12% o custo da produção de cada unidade produzida. Nessas condições, a função lucro da empresa pode ser expressa como... Presta atenção. A função venda, eu não vou me preocupar tanto, porque ele já deu aqui, tá? Só que a função custo, porque eu preciso, para determinar o lucro, você viu na questão passada, eu preciso da receita, que é a função venda aqui no caso, vou vender e vou arrecadar uma certa quantidade de dinheiro e eu preciso dos meus custos, tá? No caso aqui, eu preciso tomar muito cuidado na hora de montar isso. Porque, ó, ele diz que o custo de fabricação é dado por uma equação de uma reta crescente. Ó, se é reta, função do primeiro grau. A inclinação é o valor que vem junto do x. E o valor fixo seria o local onde a minha reta está cortando o eixo Y. Então, veja, a própria análise da questão 4, da questão anterior dessa aula, vai te ajudar a entender o que eu vou fazer aqui com essa função custo, tá? É uma reta crescente, a inclinação é o valor que vem junto do x, e o valor fixo é como se fosse um valor inicial, ou seja, é o valor que intercepta o eixo Y, tá? Então, no caso aqui, a minha função custo, a princípio, seria 2x mais 7, tá? 2x mais 7, tá bom? Então, vamos aqui, ó.
o meu custo, ele é 2x mais 7. Só que eu não vou utilizar essa função no meu problema. Sabe por quê? Volta aqui. Esse é o meu custo que a gente chama de custo inicial. Só que a empresa, ela teve uma crise e ela fez algumas demissões. No momento que ela fez as demissões, esse custo, ele caiu em 12%. Então, não vou usar o 2x mais 7. Eu vou usar um valor 12% menor. Por quê? Porque ele quer saber, nessas condições, após a crise financeira, qual vai ser o lucro da minha empresa. Ele não quer saber o lucro antes da crise, quer saber durante ou depois da crise, tá bom? Nessas condições que ele traz aqui no segundo parágrafo, tá? Realmente, aquele camarada que não gosta de ler o enunciado, não tem o cuidado de ler o enunciado, ele vai pensar a função custo como 2x mais 7, ele vai fazer a receita, a venda, menos 2x mais 7 e provavelmente vai ter uma resposta aqui. Provavelmente vai ter uma resposta aqui, tá bom? Só que você precisa estar ligado que esse custo vai cair 12%. E aí, vamos lá. Lembrando de porcentagem. Todo valor que tem uma porcentagem aplicada sobre ele é 100%. Então, como o custo vai cair 12% em relação ao valor inicial, esse daqui é o 100%. E aí, com essa queda de 12%, você vai ter agora não mais 2x mais 7. Você vai ter 2x mais 7 menos 12% de 2x mais 7. Em outras palavras, se aqui era 100%, caiu 12%, 100 menos 12, 88. Então, você vai passar a ter 88% de 2x mais 7. Então, ó, você vai passar a ter 88%, ó, 88 sobre 100, ou 0,88, de vezes 2x mais 7. Entendeu por quê? Porque aqui você tinha 100%. Durante a crise, esse custo vai reduzir 12%. Então, se ele era 100, reduz 12, cai para 88%. Então, você vai ter 88% de CX, ou seja, 88% vezes CX. E aí eu vou ter um novo custo, que eu vou chamar de NCX, tá bom? Um novo custo após a crise, que é 88%, ou 0,88 de 2x mais 7, ou seja, vezes 2x mais 7. Beleza? Multiplica aqui o 0,88 por 2x, o 0,88 por 7, vai ficar assim, ó. 0,88 vezes 2 dá 1,76. 0,88 vezes 7 dá 6,16. Tá bom? Como é que eu vou chegar a esses valores, Wagner? Fácil. 88 vezes 2, 176. Duas casas decimais aqui, vem para cá duas casas. 88 vezes 7, 616. Duas casas decimais daqui, vem para cá. Perfeito? Então, esse é o custo que a gente vai considerar, tá? Nós temos também o valor de venda, que é a receita, que ele deu lá no problema, que é menos 2x quadrado, mais 229,76x, menos 441,84. Temos que o lucro vai ser o valor adquirido nas vendas, a receita, menos o custo. Mas lembre, não é o custo antes da crise. É o custo durante ou depois da crise, que a gente chamou de novo custo, ou NCX. Tá bom? Então, vou ter isso aqui, menos aquele novo custo lá. E lembrando, voltando aqui, ó, o meu novo custo, pegar um pouquinho, ele é 1,76x mais 6,16, ó. Então, vai ser o valor da venda menos esse daqui, e não menos esse daqui, tá bom? Preste bem atenção nisso, tá? Ó, eu tenho o valor da venda, ele queria saber o lucro,
O lucro, a gente sabe que é o valor da venda, é a receita menos o custo, que é o custo durante ou depois da crise, tá? Beleza. Então, vai ser um menos o outro, tá? Ó, a função de venda ou de receita menos a função do custo. Aqui eu vou fazer o joguinho de sinais, ó, mais menos dá menos, mais menos dá menos, vai sair menos 1,76x, menos 6,16, certo? Beleza. E agora eu vou tentar juntar os termos de mesmo grau, tá? Quadrado só tem menos 2x quadrado, eu posso juntar esse daqui, ó, de x com esse daqui de x, ó. 229,76 menos 1,76. Ó, aqui, como as partes decimais são iguais, uma anula a outra, está subtraindo, 229 menos 1, 228, tá? E aqui, ó, eu posso juntar esses dois números num número só, tá? Ó, 84 com 16 dá 100, eu vou juntar porque um é negativo e o outro é negativo também, ó. 84 com 16 dá 100, 100 centésimos, que daria 1 inteiro. Aí eu tenho 441 com 6 dá 447, mais um inteiro da soma dos decimais, 448. Tá, ó. Então, 229,76 menos 1,76 dá 228. 441,84 com 6,16 dá 448. Fica negativo, ó, porque quando eu estou juntando dois números negativos, o resultado é negativo também, eu junto as quantidades. Perfeito? Essa é a minha resposta, tá? Aí, se você não tomar cuidado, olha o que vai acontecer. A nossa resposta está aqui, né? Ó, menos 2x quadrado, mais 228x, menos 448, tá? Mas se por um acaso, olha o que acontece. Por um acaso, você pegasse o 2x mais 7, que é a tua despesa fixa, e subtrair isso daqui, ó, ia ficar menos 2x quadrado, aqui ia ficar 229,76 menos 2, daria 227,76, ó. E o 7, que ia subtrair com 441,84, juntando ia dar menos 448,84. Olha aqui, ó. Olha aqui como eu estava correto na minha ideia. Se o cara não perceber essa redução de 12%, ou seja, se ele chamar o custo CX de 2x mais 7, ele subtrai desse, com certeza ele vai encontrar a letra B como resposta, que está errada, tá? Porque a resposta correta está na letra A, tá? Então, você precisa tomar cuidado na hora de analisar essas questões de Enem, porque algumas delas têm armadilhas, tá? Algumas delas têm armadilhas, sim. Essa daqui é um exemplo clássico, tá? Se você não considerar essa redução de 12% no custo, você vai errar e vai chegar numa alternativa que está aqui. Então, o elaborador, quando ele pensou nessa questão, ele pensou justamente em pegar muito desatento, que não seja você o próximo, tá bom? Então, eu já gosto de colocar essas questões que tem a pegadinha, mostrar a pegadinha para vocês, não só a resolução, mostrar a pegadinha, mostrar o que aconteceria numa possível falha de interpretação, para você ver que as questões de Enem têm sim armadilhas, tá? Então, fique atento e procure não cair nelas, certo? Ficou entendido isso aí? Alguma dúvida, alguma pergunta aí que vocês queiram fazer? Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, fique à vontade, tá? Eu estou aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Perfeito? Tranquilo? Vamos mais, então. Vamos ver o que eu separei ainda até hoje.
Questão 6, ó. Questão 6 diz assim, ó. A empresa WQTU Cosmético vende um determinado produto cujo custo de fabricação de cada unidade é 3x² mais 232. Ó, essa questão, ela foi anulada pelo Enem, tá? Eu vou logo dar um spoiler para vocês. Ela foi anulada pelo Enem, eu vou dizer qual é a falha, tá? Esse daqui não é o custo de fabricação de cada unidade, tá bom? Isso aqui é o custo de fabricação, tá? Se fosse esse valor por unidade, teria que multiplicar ele por x, tá bom? Então, já vou logo adiantar que essa questão, lá no Enem, ela foi anulada, tá? Não deveria ter esse de cada unidade, tá? Então, falhou aí o elaborador da questão, tá? Entenda não o custo de fabricação de cada unidade como sendo esse valor, mas o custo de fabricação sendo esse daqui. Não é para cada unidade. Porque se for para cada unidade, eu teria que multiplicar isso aqui pelo número de unidades, pelo número x, tá bom? E o seu valor de venda é expresso pela função 180x menos 116, tá bom? A empresa vendeu 10 unidades do produto. Contudo, a mesma deseja saber quantas unidades precisa vender para obter um lucro máximo. Ó, questão de maximização. Acontece muito nas provinhas de Enem, tá bom? Ó, lucro máximo, maximização. Então, lembre que na maioria das vezes que ele pedir algo máximo ou algo mínimo, essa questão ela vai recair numa função de segundo grau e aquele valor máximo ou mínimo vai estar no vértice da parábola. Lembra disso, tá? Ele quer saber aqui a quantidade de unidades a serem vendidas pela empresa WQTU para a obtenção do maior lucro. Ou seja, qual é o valor de X de unidades vendidas do produto, de tal maneira que esse lucro seja o máximo. Então, preste atenção que ele quer maximizar o lucro, tá? Vê aí que ele gosta muito dessas questões de lucro, tá? Ele dá o valor do custo, ele dá o valor da venda, que é a receita, e ele pede o lucro. Já é a terceira questão de Enem que a gente vê com isso. Então, fica atento. Muitas vezes ele coloca esse tipo de questão na prova, tá? Ele dá custo, ele dá a receita, que é o valor obtido na venda, e ele pede o lucro. O lucro, a gente já viu aqui em duas questões anteriores, é o quê? É o valor que eu arrecado com a venda, a receita, menos os custos, certo? E aí ele quer maximizar esse lucro. Então, vamos lá. Lembrando que essa questão ela foi anulada. Por quê? Porque esse custo aqui não é para cada unidade, tá? Então, tira esse de cada unidade. Não deveria ter isso aqui, tá? É isso aqui que está errado no problema, na elaboração do problema, tá? É tanto que na resolução eu já vou desconsiderar isso, tá? Eu vou considerar esta função como sendo o custo, não de cada unidade, mas para X unidades. E aqui o valor de venda também para X unidades. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Nós temos o custo, que é 3x² mais 232, né? Informação do problema. Ó, estou coletando as informações do problema, tá? Então, nós temos o custo e nós temos o valor de venda, que também é chamado de receita, tá? O lucro, a gente já está cansado de ver. Vimos isso na questão 4 e na questão 5. O lucro é o valor obtido com a venda menos o custo, tá? Ou receita menos custo. Às vezes ele chama valor de venda, às vezes ele chama de receita, né? Na questão 4 ele chamou de receita. Na questão 5 e 6 ele chamou valor de venda. Mesma coisa, tá? Então você vai ter aqui um valor de venda, VX, menos um valor de custo, CX. Vai ser esse de baixo menos esse de cima, tá? Ó, o valor de cima, que é a venda, menos o valor de baixo, tá? Tirou aqui dos parênteses, ó.
menos mais dá menos, menos mais dá menos. Vai sair menos 3x quadrado e menos 232, certo? E aí, quando você for juntar, vai ficar assim, ó, vai ficar menos 3x quadrado, tá bom? Mais 180x, tá? Então, isso aqui sai menos 3x quadrado. Aqui vai sair 180x e aqui vai ficar menos 116 com menos 232, tá? 116 com 232 dá 348. Como os dois são negativos, o resultado da minha soma também ficou negativo, tá? Essa é a função do segundo grau, tá? Observem aqui, os senhores, que essa função aqui, ó, ela está com o meu valor de A, meu valor que vem junto de x quadrado, negativo. Lembra daquela dica que eu dei na aula de função do segundo grau? Quando o A está positivo, você fica feliz, parábola para cima. Quando o A está negativo, você fica triste, tá? Então, quando o A é positivo, feliz, ó, positivo, feliz, parábola para cima, vai ter um ponto de mínimo. A negativo, negativo fica triste, parábola para baixo, vai ter um ponto de máximo. E esse ponto de máximo é que vai te determinar aquilo que você quer, tá? Aí, você já sabe isso, que a função é o segundo grau, que é uma parábola voltada para baixo, portanto tem um ponto de máximo. Agora, você tomar cuidado para saber se o que você quer aqui é o x do ponto vértice ou se é o y do ponto vértice, tá? Presta atenção que se ele pedir a quantidade de unidades que torna o núcleo máximo, a quantidade de unidades é x, então é x do vértice. Agora, se ele pedir o núcleo máximo, o núcleo aqui, ó, é a função, o núcleo é y. Você vai calcular o y do vértice, tá bom? Então, se ele quiser o núcleo máximo, é y do vértice. Se ele pedir a quantidade de unidades que torna o núcleo máximo, é x, então vai ser x do vértice, tá bom? Nesse caso, o que ele pediu lá no comando da questão? Número de unidades que devem ser vendidas para que o lucro seja o maior possível. Vê aqui, ó. Vê aqui a quantidade de unidades a serem vendidas pela empresa para a obtenção do maior lucro. Então, tá vendo aqui que ele não quer o lucro máximo? Ele quer a quantidade de unidades para tornar esse lucro máximo? Então, se ele não quer o lucro máximo, não é y, é x, porque x é a quantidade de unidades. Então, se liga nisso, tá? Se liga nisso. O lucro aqui é uma função quadrática, a função é uma parábola com cavidade voltada para baixo, portanto, tem um ponto de máximo, isso aí a gente já falou. E eu quero calcular o x do vértice. X do vértice, gente, é o ponto médio entre a soma das raízes. Ou seja, como a soma das raízes é menos b sobre a, o ponto médio vai ser o quê? Metade de menos b sobre a. Vai ser menos b sobre 2a. Lembra que a tua parábola sempre é simétrica e o eixo de simetria passa pelo vértice? Você vai ter as duas raízes, certo? A soma delas é menos b sobre a. O valor que está no meio delas é a média das duas. Então, é a média da soma. A média soma as duas e divide por 2. Então, vai ser a metade de menos b sobre a. Ou menos b sobre 2a. Onde a é menos 3, b é 180 e c é menos 348. Então, aqui eu vou ficar com menos o b, que é 180, dividido por 2 vezes menos 3, ó, porque o a é menos 3. 2 vezes menos 3 é a mesma coisa que menos 6. Ó, menos 180 dividido por menos 6, ó, menos dá mais. E 180 dividido por 6 dá 30. Portanto, 30 é o valor de x que torna a função máxima, ou seja, é a quantidade de unidades que eu devo comercializar ou vender desse produto para que o lucro seja máximo.
Então, a minha resposta vai ser 30, e eu vou marcar com isso a alternativa B de bola. Tranquilidade aí, gente? Tranquilidade aí? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Questõezinha. Tô coletando para a aula de hoje só questõezinhas do Enem. Só questõezinhas do Enem. Para você ver onde que você vai aplicar a função, ou qual a parte do teu estudo de funções que você vai precisar focar mais, reforçar mais a tua atenção, tá bom? Justamente para você não perder questões bobas, ou para você não deixar de fazer algumas questões importantes para a tua prova, que vai, logicamente, ser um alicerce aí para uma boa pontuação, que eu tenho certeza que você irá alcançar. Beleza? Dá tempo de mais uma, duas, né? Uma ou duas. Acho que tá. Temos mais 15 minutos. Acho que dá tempo para duas. Vamos ver aqui, ó. Questão 7. Diz assim, ó. Para o cálculo da inflação, utiliza-se, entre outros, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o IPCA, que toma como base os gastos das famílias residentes nas áreas urbanas, com rendimentos mensais compreendidos entre 1 e 40 salários mínimos. O gráfico a seguir mostra as variações de IPCA de 4 capitais brasileiras no mês de maio de 2008. Tá? Aqui no gráfico, vocês estão vendo uma legendinha aqui, tudo bonitinho. Com base no gráfico, qual item foi determinante para a inflação de maio de 2008? Então, vamos lá. O fator que mais vai ser determinante para a inflação é aquele que contribuiu mais para a inflação, tá bom? Então, eu vou olhar aqui as 4 capitais da pesquisa e eu vou ver qual foi o fator que mais impactou nessa inflação, tá? No caso aqui, seriam as barrinhas mais altas de cada capital. Olhando aqui no Rio de Janeiro, ó, que é a primeira capital, estão vendo que o que mais impactou foi essa barrinha branca. Eu vou olhar aqui na minha legenda, vou ver que ela corresponde ao quê? A alimentação e bebidas. Então, no Rio de Janeiro, o que mais impactou a inflação foi o quê? A alimentação e bebidas, ó, a barrinha mais alta, a que contribuiu mais, a que foi mais determinante para eu ter a inflação daquele mês, tá? Vou fazer a mesma análise para Porto Alegre e vou ver que a barrinha branca também foi a que contribuiu mais para a inflação, ou seja, também a alimentação e bebidas. Vou olhar em São Paulo, vou chegar à mesma conclusão, que quem correspondeu, que quem contribuiu mais, tá? Quem contribuiu mais com essa inflação foi também a alimentação e bebidas. E vou chegar à mesma conclusão para Brasília. Ou seja, se nas 4 capitais o fator que mais foi importante para a inflação foi a alimentação e bebidas, onde vocês acham que está a resposta? Nem precisa comentar mais nada, né? Está na cara que é a letra A, tá? Ó, por quê? O fator, o item determinante para a inflação é aquele que contribui mais, ó. Ou seja, a barrinha mais alta em cada capital dessa. E nas quatro, quem contribuiu mais para essa inflação foi a barrinha branca. Ou seja, a legendinha aqui diz que ela é alimentação e bebidas. Então, ó, não precisa pensar mais nada, só ir lá na letra A, né? Só ir lá na letra A e marcar. Acabou-se? Então, essa daí é uma questão dada. Pelo amor de Deus, não vamos errar uma questão dessa no Enem. É só questão de olhar. O fator que foi determinante, aquele que contribui mais. Olha qual a barrinha mais alta, a barrinha do valor maior. Nas 4 é a branca, alimentação e bebida. Não pensa muito. Vai lá e marca a letra A. Tá na cara. É isso mesmo. É fácil assim mesmo. Tá bom? Então,
Uma diquinha legal aí, né? Ó, questãozinha fácil, questãozinha show de bola essa daí, né? Temos 11 minutos. Vamos à última. Também não é uma questão rápida, acho que a gente vai terminar antes do horário, viu? Vamos ver aí, ó. A importância do desenvolvimento da atividade turística no Brasil relaciona-se especialmente com os possíveis efeitos na redução da pobreza, das desigualdades por meio da geração de novos postos de trabalho, da contribuição para o desenvolvimento sustentável regional. No gráfico, são mostrados 3 cenários: pessimista, previsível, otimista, a respeito da geração de empregos pelo desenvolvimento de atividades turísticas. De acordo com o gráfico, em 2009, o número de empregos gerados pelo turismo será superior a... Vamos lá. Aí, a gente precisa muita atenção na hora do gráfico, tá? Eu tenho 3 retas aqui, tá? Essa aqui tracejada, eu vou olhar aqui, ó, tracejada é a pessimista, tá? Ó. Não, perdão. É a otimista, Ó, essa tracejada aqui é a otimista, tracejada. A traço cheio, ó, a linha cheia, a contínua, é a previsível. E essa traço ponto traço é a pessimista, tá? Ó, a pessimista é a de baixo, a previsível é a do meio e a otimista é a de cima, tá bom? Pessimista, uma ideia mais baixa. Previsível, intermediária, otimista, mais em cima, tá? E aí eu quero ver o que vai acontecer aqui em 2009, ó. E aí ele dá até, coloca até um alinhamento aqui para ficar mais fácil de a gente perceber esses valores, né? Dá para perceber que no cenário pessimista eu vou estar maior do que 416, menor do que 516, não é isso? Ó? Concorda? Está acima do 416 e está abaixo do 516. Está entre 416 e 516. O pessimista. O previsível está exatamente em cima do 516. E o otimista está entre 516 e 616. Concordam? Ó, então, o pessimista em 2009 está maior do que 416 mil, menor do que 516 mil. Tá? O previsível está em 516 mil. Está exatamente em cima do 516 mil. E o otimista está maior do que 516, menor do que 616. Tá bom? Dá para ver aí? Então, de acordo com o gráfico, em 2009, no cenário previsível, 602.900? Não. O cenário previsível seria 516 mil, ó. Está exatamente em cima do 516 mil. Não é a letra A. 660 mil no otimista? Não. Ó, é um pouquinho menor do que 616 mil. Então, não chega a 660 mil. Tá? Não é a letra B também. Letra C. Superior a 316 mil e inferior a 416 mil no cenário previsível. Errado. Porque no cenário previsível é 516 mil, tá? Ó, vejam aqui. Então, 516 mil é superior a 416. Então, não está entre 316 e 416 mil, tá? Ela é 516 mil, então está fora desse intervalo. Não é a letra C também. Letra D, superior a 235.700 e inferior a 353.800 no cenário pessimista. Não, também não, porque ó, no cenário pessimista é maior do que 416 mil e menor do que 516 mil. Ó. Então, esses valores estão totalmente fora do intervalo correto. Então, não é a letra D. E aí, claro, se não é A, não é B, não é C, não é D, só pode ser a letra E. Ó,
superior a 516 mil e inferior a 616 mil, no cenário otimista, que é justamente isso, ó, está acima de 516 mil e abaixo de 616 mil, ó, está entre um e o outro, é superior a 516 mil e é inferior a 616 mil. Então, exatamente o que diz a nossa letra E, e por isso esta é a nossa resposta, tá? Mais uma questão aonde a gente não precisou, não dependeu de cálculos para chegar à resposta. Foi só uma análise mesmo gráfica, tá bom? Então, peguei aqui, ó, o ano de 2019 e correspondi com a quantidade de empregos gerados em cada um desses cenários. Esse mais de baixo, o pessimista, esse do meio, o previsível, e esse de cima, o otimista. Bom, ainda que a legenda não esteja muito clara, mas é óbvio que o pessimista é o menor, o otimista é o maior e o previsível está ali no meio, não é isso? Então, dentro dessa ideia, a gente pôde analisar a questão e rapidamente chegar a uma conclusão. Perfeito? Belezinha aí, galera? Gostaram da aula de hoje? Essa aula de hoje foi legal, né? As questões bem interessantes, né? Deixa eu tirar essa telinha aqui. Pronto. Então é isso, galera. Por hoje, a informação que eu tinha para passar para vocês é essa, tá? Obrigado aí pela atenção, tá? Qualquer coisa, se tiverem mais alguma dúvida, pode deixar aqui a pergunta nos comentários do vídeo ou pode entrar em contato comigo, tá? Pelos nossos números de contato aí, tá bom? Vocês têm aí meu contato. A hora que precisar, podem entrar em contato comigo, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, porque vida de professor, você sabe, é meio corrida, né? Mas tá bom? Obrigado aí, galera. Vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula, na próxima semana, tá bom? Valeu, galera. Eu fui.